Então, como nós havíamos iniciado na aula passada, o conteúdo é licitações. Já expliquei para vocês que o procedimento de licitação é uma série de atos administrativos, são vários atos administrativos, então tudo aquilo que eu já abordei com vocês com relação à competência, finalidade, forma, motivo, objeto, vai valer aqui para a licitação. Então, por exemplo, quem editou, quem publicou um edital tinha competência, quem julgou o recurso tinha competência, a forma para julgamento do recurso, se ele julgou, a pessoa protocolou o recurso fora do prazo, então a forma não foi seguida, ou seja, tudo que eu já expliquei sobre ato administrativo vai valer sobre princípios, sobre regime jurídico administrativo, vai valer aqui para licitação, tá? E o que é licitação? É um procedimento, que é um conjunto de atos administrativos, né, pelo qual a administração pública vai contratar particular, tá? No sentido de que ela vai contratar um serviço, seja um serviço de limpeza, seja um serviço de engenharia, seja qualquer serviço que vocês puderem imaginar, tá bom? De limpeza, de publicidade, etc. Ela vai contratar um serviço, ela pode também comprar um produto, um veículo, papel, lâmpada, computador, etc. Tudo aquilo que vocês imaginarem de produtos, bem como a administração pública pode, através do processo licitatório, vender seus bens, tá? Agora, a gente vai ver que esse procedimento de venda é para bens inservíveis, aqueles bens que a administração pública não está utilizando para o cumprimento das suas finalidades, tá? Então, a licitação é um procedimento para isso, para comprar, para vender, mas os interessados têm que cumprir requisitos mínimos para contratar com o poder público. Nós vamos ver que requisitos são vários requisitos, desde a qualidade do produto, a regularidade da empresa nos órgãos cadastrais, na Receita Federal, na Justiça do Trabalho, etc. Tá? Então, cumprir com os requisitos e estamos todos eles de acordo com a lei, sendo cumpridos os requisitos também do edital, a administração pública vai contratar esses particulares, tá? Falei para vocês que a licitação é um procedimento imposto pela Constituição, tá certo? Quem legisla sobre licitação é a União, então não pode ter lei de licitação dos estados e dos municípios. A Lei Geral de Licitação é a Lei 8666, mas nós temos lei de pregão, lei que envolve só serviço de publicidade, lei de regime diferenciado de contratação, tá? Mas, agora, em janeiro de 2021, nós tivemos uma nova lei de licitação, a Lei 14.133, mas ela só vai entrar em vigor em 2023. Então, nós vamos apenas citar algumas inovações. Não vai ser objeto de cobrança na prova, e a prova ainda vai ser conforme a Lei 8666. Tá bom? Então, vamos aqui repetindo, né? Que eu disse que a lei se aplica aos estados e municípios, se aplica aos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, logicamente, todos são administração pública. Então, quando estiverem exercendo uma função administrativa e licitar é uma dessas, vai ter que cumprir essa lei. Outro detalhe é que a lei se aplica à administração direta e indireta, ok? Falei para vocês da diferença entre atividade meio e atividade fim, que para as atividades meio, essas empresas públicas, sociedade de economia mista, etc., não seria exigível, aliás, seria exigível o processo licitatório, mas para atividade fim, não. Então, por exemplo, qual é a finalidade da Petrobras? Não é vender petróleo? Para sua atividade fim, não se exige licitação. Qual a atividade fim do Banco do Brasil? Não é conceder empréstimo, etc. Para essa atividade não se exige licitação. Agora, tanto o Banco do Brasil como a Petrobras, se forem contratar uma empresa de segurança, se forem construir uma nova agência, se forem contratar a empresa de auditoria, se forem contratar, enfim, uma empresa para comprar equipamento de informática, tudo isso é atividade meio, é necessário procedimento licitatório, ok? Eu acho que eu não citei com vocês essa observação do painel de preços, né? Esse painel de preços, eu queria que depois vocês dessem uma olhada nele, é um site em que tem preço de tudo, e ele é permanentemente atualizado. Para que isso, professor? Isso é para evitar o superfaturamento. Então, por exemplo, você vai construir uma rodovia,
vai construir lá 10 quilômetros de rodovia. Você não vai poder colocar o asfalto, né, 1 quilômetro com asfalto num preço acima, né, bem acima do portal de preço, que já tem lá uma espécie de baliza para contratação. Então, o computador lá vai estar cadastrado, computador de 20 polegadas, monitor, desculpa, monitor de 20 polegadas, monitor de 24 polegadas. Então, vai ter lá no portal de preço, ele é permanentemente atualizado o preço, né, de produtos e serviços. Você evita o superfaturamento, ok? Estados também podem ter seus portais de preço, de acordo com suas questões regionais, e municípios também. Eu lembro que o estado do Ceará tinha, não sei se tem atualmente. Depois que a União criou, eu não sei se ele ainda alimenta o seu, tá? Também já falei dos princípios orientadores da licitação, tá certo? Que estão lá no artigo 3º, né, da lei. E ele repete vários princípios que eu já trouxe para vocês quando comentei o regime jurídico administrativo. Mas vou repetir: a licitação destina-se a garantir a proposta mais vantajosa, a mais vantajosa nem sempre é mais barata, tá? Inclusive, a nova lei de licitação vai trazer, pessoal, nova lei, não é atual. A nova lei vai trazer também um dos critérios, é a questão, por exemplo, da durabilidade. Então, a durabilidade é um aspecto, ou então retorno econômico. Durabilidade, retorno econômico são aspectos a serem levados em consideração. Então, a administração pública vai, sei lá, contratar uma empresa para implantar um sistema de geração de energia solar. Aí a empresa A solar e a empresa B solar. A empresa A solar, o custo vai ser de 5 milhões de reais. A empresa B vai ser de 6 milhões de reais. Só que a empresa B, a placa, o gerador é de maior qualidade, ele vai gerar, enfim, ele vai ter um retorno econômico maior a médio e longo prazo para a administração pública. Então, isso é uma questão levada em consideração expressamente na nova lei. Não que a velha, a atual, não é nem velha, né? A atual, isso não possa ser levado em consideração, porque ele fala em proposta mais vantajosa, tá? Mas isso ficou mais expresso e é um ponto bem positivo da alteração, ok? O que mais? Outro princípio que eu comentei, vinculação ao edital, instrumento convocatório, julgamento objetivo, né? Comentei isso com vocês, que o gestor está vinculado ao edital. Eu me lembro que uma vez eu participei de um processo licitatório e quando eu li o edital, eu falei, essa cláusula aqui ela vai dar confusão. Aí eu falei para o meu cliente, você quer quanto aí nessa licitação? Não, eu queria faturamento, né? Falou de lucro, tipo assim, 12 milhões de reais, tá? Com 12 milhões de reais eu consigo pagar meus custos, etc. E eu ganho o lucro líquido de tanto, não sei quanto era o percentual dele, 2%, 3%, 5%, etc. Aí eu falei para ele, pode botar 14 milhões. Você vai ganhar essa licitação com 14 milhões. Né? E como é que eu vou ganhar essa cláusula aqui? Eu aposto que ninguém vai cumprir essa cláusula. E qual era a cláusula? A cláusula era o seguinte, que exigia, nós vamos ver mais na frente, que nós temos várias qualificações para a empresa. A empresa precisa ter qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, habilitação jurídico, fiscal, trabalhista, etc. Ou seja, você tem que juntar numa licitação CNPJ, registro, se for empresa de engenharia, no CREA, Conselho Regional de Engenharia, de Engenharia, né? Tem que trazer certidões negativas, tem que trazer, enfim, uma gama de documentos. Só de documento autenticado, uma licitação, você gasta R$ 200 brincando. 200, R$ 300. Hoje em dia, nós temos plataformas eletrônicas que facilitam isso, que ficam salvos, essa documentação. Mas, enfim, a cláusula colocava o seguinte, que os documentos exigidos no edital deviam ser trazidos na ordem de escrita do edital. Então, assim,
por mais que você tivesse com todos os documentos, se você não trouxesse na ordem, segundo essa cláusula, você estaria eliminado, né? Então, na hora da abertura dos envelopes, a minha empresa colocou tudo organizado. CNPJ, conforme estava exigindo lá o edital. 2, RG do sócio. 3, certificado de conformação técnica. 4, eu coloquei inclusive uma página em branco colocando número 1, número 2. E aí, quando chegou as outras empresas para abrir, tá fora da ordem, foi aquela confusão. O cara, não, tá aqui o documento, não, mas tá fora da ordem. Eu que filmei, né? Eles abrindo os envelopes. Eu sei que o presidente da comissão de licitação falou que não, o que importa é que com todos aqui os documentos. Eu falei, tudo bem, se você quiser, vamos em frente. Se você quiser descumprir a cláusula do edital, terminar aqui a sessão de licitação, eu vou comunicar ao Tribunal de Contas que você está querendo descumprir o edital que você mesmo elaborou. Não fui eu que elaborou o edital. Eu vim aqui participar de um processo licitatório e eu estou tão somente cumprindo com o edital que você produziu, tá? Sei que foi confusão para lá, confusão para cá, eles eliminaram todos, só ficou a nossa empresa. Como ficou só a nossa empresa, a gente manteve o preço, tá certo? Enfim, então, licitação é muito olhar a documentação, é uma das fases mais importantes, a gente vai chegar lá nela. Então, a vinculação ao instrumento convocatório, ao edital, é algo muito importante, tá certo? Julgamento objetivo, competitividade, tudo isso eu já comentei na aula passada. A gente ficou aqui no parágrafo 5º do artigo 7º, né? No qual dispõe que é vedada, é proibida, né? A realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo no caso em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais bens, tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, etc. Isso aqui depois eu vou comentar. Ou seja, em resumo, o que ele está dizendo aí é que você não pode fazer uma licitação, licitação para comprar iPhone, tá? Licitação para comprar Troller. iPhone é uma marca de telefone, né, de smartphone. Você não pode. Tá? Você faz licitação para aquisição de smartphone, licitação para aquisição de veículo 4x4, etc, etc. A não ser, pessoal, que apenas o equipamento iPhone seja o capaz de rodar, né, o programa pelo qual você está precisando. Então, por exemplo, digamos que a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará utilize sei lá, um negócio que acople no telefone para fazer monitoramento cardíaco e leitura do globo ocular, tá certo? Ou seja, o iPhone é o único equipamento no qual esse dispositivo a ser conectado funciona. Ele não funciona no Samsung, não funciona no Motorola, não funciona, enfim, nos aparelhos da Nokia, etc. É só no iPhone. Então, assim, você poderia fazer licitação para comprar iPhone, tá? Porque tecnicamente é justificável você escolher um equipamento dessa marca, ok? Dúvidas? Vamos em frente. Outra coisa, eu estou lendo o parágrafo 1º ainda do artigo 3º, né? Ó, é vedado aos agentes públicos. É vedado aos agentes públicos, né? Aí eu já li o inciso 1º, que é frustrar o caráter competitivo, né? Vamos ler aqui o 2º. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciário, qualquer outro, entre empresa brasileira e estrangeira, inclusive no que se refere à moeda, modalidade, local, etc. Ou seja, não pode ter essa diferença, né, entre empresa brasileira e estrangeira. Inclusive, quando tem recurso do BNDES, tem tratados que o governo brasileiro já assinou, etc. Aí o parágrafo 2º do artigo 3º também
Voltando a falar da isonomia, eu já comentei isso aqui. Em igualdade de condições, ou seja, quando houver um empate, aí pode ter preferência, a produtos produzidos no país, só se houver empate, tá? Dois, produtos produzidos ou prestados por empresas brasileiras, produtos produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e tecnologia do país, empresas que tenham. Isso aqui já é obrigação legal, né? Reserva de cargos para pessoa com deficiência, etc. Tá? Aí eu coloquei aqui que na prática é utilizada a margem de preferência, né? Diferentemente dos preços editais, quando esse empate varia entre 10% e 15%, sobretudo nos processos decorrentes de desenvolvimento e inovação tecnológica, tá? E eu também queria colocar, já citei isso na aula passada, que a lei da pequena empresa e pequena e microempresa coloca que quando houver um empate, e esse empate é até 10%, você vai contratar a micro e a pequena empresa. Então, digamos que a minha empresa ofereceu um produto por R$ 5, a minha empresa é grande, e a pequena empresa ofereceu um produto por 5,30, como a diferença dá menos do que 10%, que a diferença seria até 5,50, né? A microempresa vai ganhar a licitação, mesmo vendendo mais caro, mas é porque a lei incentiva a contratação da pequena empresa, tá? Coloquei uma observação que para pregão esse percentual é de 5%. Então tem muito detalhe, eu não vou cobrar isso na prova, mas sabem, se você forem fazer uma prova para Tribunal de Contas ou para um órgão que trabalhe com licitação, aí vocês vão ter que saber todas essas regrinhas, tá bom? O que é importante vocês saberem nesse momento é que exige a isonomia, tá? E que a regra de se houver a contratação de uma empresa, mesmo que pelo preço mais caro, mas para assegurar a isonomia, isso não fere a lei de licitação, tá bom? Outro detalhe é que a licitação não será sigilosa. Quem quiser participar de uma sessão de licitação pode. É claro que vai ser sigiloso até a sua abertura, as propostas, tá? Inclusive, há um crime previsto na própria lei, que é a violação das propostas. Então, quando você se inscreve com o procedimento licitatório, né? Você está lá, chega, entrega a documentação, entrega as propostas, e às vezes essas propostas não vão ser abertas no mesmo dia. Porque, a depender da modalidade licitatória, que eu vou já falar isso para vocês, primeiro você vai discutir a fase da habilitação das empresas, né? Saber se ela está com CNPJ, com a documentação toda ok. Então, você pode ser inabilitado e recorrer, tem um prazo para isso. E as propostas ficam lá, depositadas na administração pública, lacradas, né? Então, se houver uma violação do lacre, isso é um crime, tá bom? Por fim, outro princípio da licitação, está lá no artigo 50, né? É o princípio da adjudicação obrigatória ao vencedor. Isso vive caindo em prova. O que é que significa? Que a administração pública vai contratar aquela pessoa que ganhar a licitação. Lógico, né? Não precisava nem estar na lei, tá bom? É claro que você pode contratar o segundo, o terceiro, etc., se o primeiro desistir, tá? O primeiro vence a licitação e manda uma notificação para a administração pública dizendo que não tem mais interesse no procedimento licitatório, tá certo? Não foi homologada ainda, etc. Ela pode. Mas tirando isso, pessoal, a empresa ganhou a licitação, é pela ordem, primeiro, segundo, ok? Fases do procedimento licitatório. Meus amigos, a licitação, ela tem duas fases que são bem complexas. Uma fase interna e outra externa, tá? Começa a fase interna. A fase interna é a fase pela qual a administração pública vai planejar o procedimento licitatório. Como assim, professor, planejar? Uma coisa que é sempre um mito, uma falsa compreensão que as pessoas têm da administração, é que uma obra pública para por falta de dinheiro.
Em geral, a regra geral, claro que a gente vai ver as exceções. Uma obra não pode parar por falta de dinheiro, porque uma obra só pode começar se ela já tiver dinheiro, tá bom? Então, por exemplo, a fase interna, está lá no artigo 38, ela diz o seguinte, ó, o procedimento de licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, né, com a indicação sucinta do seu objeto, do recurso próprio para a despesa, a autorização da despesa, então tem que ter a chamada dotação orçamentária para você contratar. Então, a administração pública quer comprar 50 veículos, tá? Aí ela vai separar lá, 3 milhões de reais para comprar esses 50 veículos, tá bom? Então, assim, já está separado o recurso. Não pode você ganhar a licitação, a administração pública, ó, teve aí um problema e Covid, e o Estado não tem mais o recurso. Como assim não tem o recurso? Já foi separado o recurso, tá bom? Não existe essa de que não tem mais dinheiro. A única coisa que às vezes pode atrapalhar um procedimento licitatório é quando é uma licitação na qual o recurso público, tipo assim, a construção de um metrô. O Estado de Ceará está construindo um metrô no município de Fortaleza. Aí tem recurso do Estado, recurso da União, recurso do município e tal. Aí, às vezes, a União não repassa o recurso para o Estado, porque o Estado não pagou uma dívida de um precatório federal. Aí fica essa briga. Mas, em geral, tirando essas questões que envolvem repasses de outros entes da federação, não existe essa de parar a licitação por falta de dinheiro. Salvo se fosse uma obra que está prevista no plano plurianual, tipo uma transposição do São Francisco, uma Transnordestina, que é uma obra que envolve, não se faz da noite para o dia, tá? É um amplo planejamento, uma ampla execução, inúmeras licenças em vários estados, várias questões ambientais. Não é assim, vou planejar e executar uma transposição em um ano, é impossível. Uma obra de uma magnitude assim que só você conhecendo os vários trechos para você ter noção do quão extensa é. Aliás, até dá para fazer, até dá, né? Pelo que tem sido produzido na China, meu amigo, é uma infraestrutura assim inacreditável, né? Mas vamos lá. Então entenderam que a fase interna é a fase no qual você vai fazer um projeto básico, né? Tipo assim, o que é que a administração quer? Quer construir um hospital? Vão ser quantos andares esse hospital? Vai ser para receber o quê? Então ele vai planejar. Até porque ele vai ter que fazer um levantamento, né? De preço. Eu vou gastar mais ou menos isso com. E mais ou menos não, vou gastar isso com iluminação e tal, com elevador, com equipamento cirúrgico, com. Enfim, tem que colocar todo o custo, pessoal. Tá certo? Até para que ele possa contratar a empresa. Ele não contrata a empresa assim no escuro, né? De olhos fechados ou sem base fática. É feito todo um levantamento, tá bom? Para ter uma noção. Pergunta, vocês estão muito calados. Estou até preocupado. O que está acontecendo com vocês? Estão com ressaca? Ainda falta muito tempo para acabar o ano. Vamos até terminar o semestre antes do final do ano. Era para terminar em janeiro. Eu acho que a gente vai conseguir terminar o conteúdo, não todas as avaliações, até esse ano, tá? Então, vamos em frente. Entenderam, né? Fase interna é aquela fase que você vai concluir o objeto da licitação, o que é que eu vou comprar, o que é que eu vou contratar, etc. Faz os projetos, faz o levantamento de preço, pega, logicamente, a dotação orçamentária, separa o dinheiro para comprar, para contratar, etc. E aí, prepara o edital de licitação, e quando você lança o edital de licitação, você vai para a fase externa, artigo 43, tá? Artigo 43, ó. A licitação será processada e julgada com observação dos seguintes procedimentos. Aí a gente vai, o edital é lançado e começa a fase externa, que é ao público. Vamos aqui para uma pergunta. Professor, na ausência de competição, algum requisito que só existia na presença desta pode ser excluído após o lançamento do edital? Não.
permanece o que foi lançado no edital, tá bom? Então, mesmo que só tenha uma empresa participando do certame, tem que ser obedecidos os critérios lá exigidos no edital. Nada pode ser flexibilizado, tá bom? É claro que se tem só uma empresa participando, né, ela não vai saber se só ela vai participar, né? Porque chega lá o horário, ela já tem que chegar com uma proposta escrita. A não ser que ela faça o seguinte, ela leve 2 envelopes, né, de proposta e fique lá na porta esperando ver se alguém no protocolo, né? Tá bom? Só que a gente vai ver que alguns procedimentos licitatórios, as empresas têm que se cadastrar previamente, e aí você já tem uma noção de quem vai participar ou não, tá? Mas você não pode mudar proposta. Chega o prazo, entrega a proposta que ela tá lá lacrada, tá bom? Artigo 43. Então vamos agora para a fase externa da licitação. Fase externa é quando é publicado o edital, né? Aí publicado o edital, pessoal, entre a publicação do edital e o dia que vai ocorrer de fato a licitação, tem um prazo, tá? Esse prazo, ele vai variar de acordo com a modalidade licitatória. A gente vai ver as modalidades licitatórias mais na frente, que é concorrência, convite, tomada de preços, leilão, concurso, pregão, etc. Tá bom? Então, cada modalidade licitatória tem um prazo entre a publicação do edital e a abertura das propostas. Nas licitações que são mais complexas, como a concorrência, esse prazo é de 45 dias, pelo menos. Nas licitações que são mais simples, como um pregão, o prazo é, por exemplo, de 8 dias. Entre o prazo que sai o edital e o dia que vai ocorrer lá a sessão de licitação. Ok? Mas vamos lá. Primeira fase, a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes. Ou seja, tem 2 envelopes, os envelopes da documentação das empresas, que ela vai se habilitar, e os envelopes referentes à proposta, tá? E o que é essa habilitação? Eu vou descer um pouquinho aqui para a gente ver a habilitação. Ó, a habilitação está entre os artigos 28 a 31. E temos que ter 5 habilitações. Jurídica, né? Identidade, o registro comercial, o estatuto, aditivos, ok? Qualificação técnica, registro no órgão profissional competente, comprovação de aptidão. Então, por exemplo, eu quero, eu quero participar de uma licitação para construir um viaduto ou uma ponte. Você tem que comprovar tecnicamente que sabe fazer um viaduto. Ah, professor, eu sou formado em engenharia. Não é só isso, tá? Tem que ter um certificado, né, de comprovação, uma especialização em pontes, ou uma declaração do poder público dizendo que você já foi responsável pela ponte tal, entendeu? Isso é um certificado de conformidade técnica. Ou até de uma empresa privada. Você, atesto que o engenheiro Luiz Moraes da Silva trabalhou por 5 anos na construtora tal, era o responsável pelo setor de planejamento, execução e de pontes no seu trabalho. Ele foi responsável técnico pelas pontes A, B, C, D e E, tá certo? Saía toda a dessas pontes todas caíram, né? Rapaz, já ia Enfim, dizer, não bota essa ponte para cair, não, velho. enfim, todas as pontes, enfim, ainda estão em pé, né? Ok? Isso é um certificado de conformidade técnica, tá bom? Qualificação econômico-financeira, porque, por exemplo, o que é a qualificação econômico-financeira? Tem que trazer o balanço da empresa e tal. E às vezes, pessoal, eles exigem que a empresa tenha tido um faturamento tal no último exercício. Por quê? Porque já imagina, a gente vai construir um estádio de futebol, tá? Aí, tipo, será que a empresa do Wesley, empresa de engenharia dele, pode construir um estádio de futebol?
né? O Wesley é só engenheiro e tem empresa que o capital social dela é 10 mil reais. E a construção de um estádio vai envolver 1 bilhão de reais. Então, se acontecer qualquer problema, tá bom? Aí o Wesley vai fugir, né, para os Estados Unidos, recebeu logo uma lapada de dinheiro para começar a obra e tal. Então, não é assim que funciona. Tem que ser uma empresa grande, ou então um consórcio de empresas para participar. Ela coloca lá no edital. Tem que ter sua empresa SA, ou... Vocês estão me ouvindo ou congelou a imagem? Tá ok, né? Tá Porque fez normal. normal, né? Então, tem que ser uma empresa de grande porte. E o edital coloca isso, tá bom? Então, qualificação econômico-financeira, é demonstração contábil, certidão negativo de falência, etc. Regularidade fiscal e trabalhista, né? Então, CNPJ, certidão negativa, certidão que não tem processo na justiça do trabalho, que não tem dívida trabalhista que comprometa a executoriedade, tá? E, por fim, uma declaração que não utiliza trabalho menor, trabalho escravo, etc. Entenderam que a habilitação é trazer toda essa documentação. Aliás, o edital é que vai exigir os documentos, né? Aqui é um exemplo de documentos, que está lá nos artigos 28 a 31, ok? Então, a primeira fase da licitação, pessoal, é abrir os envelopes com a habilitação, conforme a exigência do edital. O edital vai dizer, tem que ter A, B, C, D, E, F, G, H, e que elimina a gente em sessão de licitação. Você tem que ler o edital, pegar um marca-texto, tá aqui, ó. Documento 1, aí marca, tô anexando. Documento 2, vai anexando todos os documentos. Ok? Inclusive, pessoal, dessa, ó, 2, né? Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as propostas, desde que não tenha recurso, né? Então pode ser que a empresa recorra. Uma vez eu já recorri pelo fato de uma empresa que eu advogava ser inabilitada, porque a prefeitura, era uma prefeitura, a licitação era numa prefeitura, e a prefeitura exigia o alvará, tá? E a empresa que eu estava representando era um escritório de contabilidade. E no caso, o escritório não tinha alvará, mas ele tinha o protocolo do pedido para alvará, tá? E assim, alvará do escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade nem tem questão de vigilância sanitária e tal, o município estava demorando muito a conceder os alvarás. Aí eu juntei notícias da imprensa, da desorganização financeira do município, que ele estava com problema, que estava informatizando, etc. E mostrei que ela já tinha solicitado o alvará, e que a empresa tinha todos os outros documentos, registro no órgão profissional, Conselho Regional de Contabilidade, que, enfim, que tinha sede, que estava registrado na Receita Federal, etc, etc, e consegui, por meio do recurso, baseado na jurisprudência do Tribunal de Contas, que isso não era motivo para inabilitação, ok? Então, assim, pode, entre a primeira fase e a segunda, que é o julgamento de proposta, ter um tempo para julgar recurso, tá? Então, julgados os recursos, etc., vamos para outra fase, que é a abertura dos envelopes que contém as propostas, tá bom? Aí a proposta tem toda uma formalidade. O edital vai dizer a proposta tem que colocar o preço unitário, preço global, preço. Vai depender do tipo de produto ou serviço que você está contratando. A proposta vai ser mais ou menos complexa, tá bom? E aí depois vão ser julgadas as propostas, colocadas em ordem de classificação, primeiro. Aliás, do julgamento das propostas também vai caber recurso, né? Primeiro a que ganhou 5 pontos no quesito tal, teve um menor preço, enfim, vai colocando lá os critérios para julgar as propostas, conforme o edital. Tá certo? Aí tem prazo para julgar as propostas, recurso, né? Ok? Dizendo, o meu helicóptero não foi considerado a pontuação tal de instrumento de navegação. Então, recorre conforme a proposta, isso é um requisito e tal. Ok?
Coloquei só uma observação aí. Assim, depois do julgamento das propostas, elas vão ser classificadas e depois vai ser homologado e adjudicado. Vai ser contratado lá a empresa que ficou em primeiro, tá? Coloquei só uma observação que a lei de licitação coloca que nas licitações em valores acima de 50 milhões de reais tem que ter audiência pública. Então, geralmente é uma rodovia, né? Geralmente rodovia tem que ter, sempre dá, sempre não, né? Se for construir uma rodovia, sim, vai ser mais, a depender do tamanho da rodovia, vai ser mais de 50 milhões de reais, aí tem que ter audiência pública. Inclusive, eu estava discutindo com os meus alunos ontem, né? Aliás, meus alunos não, foi uma banca de doutorado, que a aluna estava querendo discutir sobre democracia digital, etc, né? Interessante o projeto dela. Mas as pessoas querem democracia, né? Ah, professor, mais democracia, mais democracia. Mas a democracia está na cara de vocês. Nós temos a lei do acesso à informação, que dá um amplo poder a vocês. Vocês podem fiscalizar quem vocês quiserem, requisitar documentos, etc, etc. E está aí o poder na mão de vocês. Tá? A audiência pública é tudo online. Você nem precisa mais sair de casa. Nós temos milhões de audiências públicas federais, estaduais, municipais. E as pessoas não participam, né? Assim, para escrever sobre democracia, a pessoa, vamos dar mais poder, mas dá mais poder se a pessoa está aí, o poder ela não exerce, tá? Então a gente precisa ser melhor representado, não é ter mais o povo ter poder, né? O povo precisa ser mais educado, escolher melhor, etc. E não tem mais poder. Você já tem mal o que fazer, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que. Não quer ficar sendo um fiscal disso ou daquilo. Se quiser, a lei já assegura isso. Tá bom? Edital. Não que eu seja contra o aperfeiçoamento dos mecanismos de democracia, tá? Mas eu acho que um Estado melhor, pior, não passa tão somente por isso. Passa por outras questões, mais educação, mais distribuição de renda, né? E por aí vai. Edital. O edital tem que ter, logicamente, o objeto da licitação, o prazo, as sanções para o descumprimento, as condições de participação, né, os critérios de habilitação, critério para julgamento, etc, etc. Edital. Enfim, outra coisa que é importante no edital, pessoal, é que o edital tem como anexo o contrato que vai ser assinado. Depois de ver licitação, a gente não vai ver contratos administrativos. Então, o anexo do edital é o próprio contrato que vai ser assinado. A única coisa que vai estar em branco, meus amigos, é o nome, logicamente, quem vai ser contratado, a data e o valor. Tá? Mas o restante está lá. Todas as cláusulas, com as obrigações, as sanções no caso de descumprimento, né? O local, o que é necessário fazer ou não, tudo isso vai estar lá no edital. Ok? Pulando. Qualificação. Vamos agora para as modalidades de licitação. Tá? Modalidade licitatória. Nós temos, pessoal, essas 7 modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. A gente vai iniciar hoje, não vai dar tempo de falar tudo. Na próxima aula a gente conclui licitação, tá? Mas a primeira coisa, pessoal, e que os livros não explicam é como é que eu vou escolher uma modalidade licitatória. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Que modalidade licitatória eu vou escolher? Eu quero construir uma agência, um prédio público. Que modalidade licitatória eu vou escolher? Os livros nem explicam isso, tá? Na verdade, pessoal, você vai escolher a modalidade licitatória mais fácil. Pelo menos na prática isso que ocorre, tá? Você escolhe a modalidade licitatória mais fácil, aquela que vai dar menos trabalho para a administração pública, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma mera
reforma no telhado e eu vou gastar, sei lá, 30 mil reais nessa reforma do telhado da escola, não tem por que você fazer uma concorrência pública, que é uma modalidade licitatória mais complexa, ok? Geralmente você faz um convite, tá? Um convite. Então, vamos aqui entender quais são essas modalidades licitatórias, certo? Só um detalhe, eu não lembro se eu atualizei esses valores. Enfim, deixa eu ver se estão atualizados. Ô Luiz, tu pode olhar aí para mim se esses valores da concorrência que está lá Olha, na Lei 8666, só que a lei faz referência a um decreto, né? vou olhar E o agora, viu? decreto ele coloca os valores. Certo. Olha aí para mim. Eu acho que eu atualizei, senão a gente atualiza agora. Mas deixa eu explicar aqui para vocês. Esse valor aqui, deixa em stand-by enquanto eu vou explicando. Concorrência, pessoal, é uma modalidade licitatória que pode servir para qualquer coisa. Pode servir para a administração pública comprar, pode servir para a administração pública vender, tá certo? Comprar, sei lá, veículo, papel, comprar, sei lá, um satélite, comprar um terreno, enfim, comprar ou vender o que ela quiser. E qualquer que seja o valor. A administração pública quer comprar um picolé, ela pode fazer através de concorrência. Um picolé que vai custar R$ 2, tá? Ela pode fazer uma concorrência. Só, pessoal, que ela só é exigida na prática para situações em que ela é obrigatória. Então, apesar dela poder ser utilizada para qualquer hipótese ou para qualquer finalidade, ela vai ser obrigatória para essas hipóteses que eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Então, por exemplo, a licitação. Tá correto, Luiz? Conseguiu achar? Ainda não, pode continuar aí, eu digo já. Tá. A Alessandra Professor, conseguiu achar aí. eu olhei aqui, tá igual o decreto os valores. Tá bom. 330 mil, 3 milhões e 300 mil, tá igualzinho. 1 milhão 430 mil, o decreto de 2018. Isso. Ok. É porque tinha esse decreto e eu não sabia se tinha atualizado, mas está atualizado sim. Obrigado, viu? Então, pessoal, se uma obra de engenharia for no valor superior a 3 milhões e 300, você tem que fazer por meio de concorrência, tá? Se o valor for abaixo de 3 milhões e 300, pode fazer concorrência? Pode, tá? Mas geralmente como há outras modalidades licitatórias mais simples, menos burocráticas, tá certo? A administração pública opta pela modalidade mais simples. Mas repito, apesar dela ser obrigatória para valores acima de 3 milhões e 300, ela pode ser utilizada para qualquer valor de obra de engenharia. Pode ser uma obra de engenharia de R$ 1.000, tá certo? Pode fazer concorrência? Pode, mas ela não vai fazer, mas pode, tá? Outro detalhe, compras e demais serviços no valor acima de 1.430. Pode ser mais barato fazer uma concorrência com... Pode, mas ela geralmente só faz se o valor for elevado. Entenderam? O que mais? Aquisição ou venda de imóveis, licitações internacionais, concessão. O que é concessão? Concessão de água, de energia, tá? Concessão de uma rodovia. Então, tem que ser na modalidade concorrência, ok? Parceria público-privada, etc. Porque a observação pode ser utilizado para qualquer valor, mas é utilizado na prática nessas hipóteses que eu coloquei aí que são obrigatórias. Entenderam?
Vamos em frente que vocês vão entender melhor quando eu concluir as modalidades licitatórias. Tá? Segunda, tomada de preços. A tomada de preços, pessoal, a tomada de preços é uma modalidade licitatória, tá certo? E que o valor, obra de serviço de engenharia, se for entre 330 mil e 3 milhões e 300, aí você faz tomada de preços. E se for compras entre 176 mil e 1 milhão 430, faz tomada de preço. Se for um valor abaixo, olha aqui, ó, abaixo disso, ou seja, até 330 mil e compras. Travou, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Que a Alessandra está dizendo que travou. Aqui tá normal, professor. Agora eu vou. O teu que voltei, tá desculpa, travando, deve ter viu, sido meu, Alessandra? então. O teu tá travando, realmente tu tá meio que tenta mudar aí de rede. Me avisem, viu, se travar. Aliás, se eu conseguir ver, né? Então, vocês estão vendo, meus amigos? Se for pequena obra de engenharia, faz convite. Ou pequena compra, né? Se for média compra, tomada de preço. Se for grande compra, concorrência. Entenderam? Tá? Agora, repito, professor, eu quero comprar um carro. Um carro para administração pública que vai custar 100 mil reais. Você pode utilizar concorrência? Pode, porque concorrência pode ser para qualquer valor, tá? Você pode utilizar a tomada de preços? Pode. Você pode utilizar convite? Pode, mas geralmente vocês compram convite, porque como dá menos de 100 mil reais, né, dá até 176 mil, você vai pelo convite, que é o mais simples. Tá bom? Mais algumas diferenças, pessoal. A tomada de preço, isso aqui é uma burocracia que eu acho chata, né? Que as empresas que vão participar delas, elas têm que se cadastrar no órgão público que ele vai participar de licitação em até 3 dias antes ao dia do julgamento das propostas, tá? Então, por exemplo, eu quero participar de uma licitação, ela vai ocorrer no dia 20. Então, até o dia 17, você tem que ir lá no órgão se cadastrar, tá? Aí junta a documentação para se cadastrar. Isso encarece o procedimento licitatório, né? Que às vezes a empresa de fora, aí ela vai mandar uma pessoa, tem que passar 3 dias lá em hotel, esperando ocorrer a sessão de licitação. Hoje, quando está informatizado, tudo fica mais fácil, né? Que vocês mandam tudo com assinatura digital, etc. Já facilitou bastante. Mas em pequenos municípios, pessoal, de interior, sobretudo de alguns estados do Nordeste, não estão muito informatizados, aí você tem que ir lá pessoalmente, se cadastrar com 3 dias de antecedência, enfim. Aí fica meio aquela questão de carta marcada, né? Só as empresas que querem se cadastrar e tal, isso ocorre, tá? Mas na prova, preste atenção, em prova de concurso público, quem gosta de fazer concurso público, vai cair assim a questão de prova, ó. Qual modalidade licitatória é aquela na qual a empresa tem que estar cadastrada com 3 dias antes da data do julgamento? É letra A, concorrência; B, tomada de preço; C, convite; D, concurso; E, leilão. É assim que cai na prova. Tá bom? Ok? Esse requisito, terceira data anterior, não é nem esses valores, entre 330 mil e 3 milhões e 300, é essa questão do terceiro dia anterior à data do julgamento, é o que mais cai. Tá? Convite. O convite, pessoal, é uma modalidade licitatória em que a administração pública ela convida pelo menos 3 empresas que já estão cadastradas. Mas apesar dela convidar 3 empresas, pessoal, é dado ampla publicidade. Quem quiser participar, participa. Tá bom? Por mais que a administração pública convide, e ela convida várias na prática, mas quem quiser participar, participa. E aqui, pessoal, você tem que manifestar interesse em participar da licitação com pelo menos 24 horas de antecedência. Tá?
Lembra que na tomada de preço você tem que se cadastrar com 3 dias de antecedência, no convite você tem que manifestar, ó, eu vou querer participar. Aí manda lá um ofício simples, às vezes o próprio edital deixa um modelo e você diz que vai participar com 24 horas antes. Pelo menos 24 horas, pode ter 48 horas, etc. Ok? Entenderam a diferença dos três? Na verdade, tudo é licitação, tudo é para comprar bens ou serviços, etc. Só que a concorrência ela é para grandes obras, serviços e compras, tomada de preço para médio e convite para os mais baratos. E a concorrência obrigatória, tá? Para aquelas hipóteses, aquisição de imóvel, concessão, compras acima de tantos milhões de reais, etc. Ok? Concurso. Concurso, pessoal, enquanto modalidade licitatória, não tem nada a ver com concurso e provas e títulos, que é para você ser servidor ou empregado público, não. Tá? Não tem nada a ver. O concurso aqui é aquele que vai escolher um trabalho técnico, artístico ou científico. Então, concurso em monografia, concurso para escolher um desenho de uma ponte, concurso de teatro. Isso que é um concurso modalidade licitatória, tá? Então, por exemplo, o município de Guaramiranga, às vezes faz o festival de teatro e faz licitação na modalidade concurso, tá certo? Lá é criada uma comissão, né? E aqui é até uma exceção, porque a comissão para julgar não concurso pode ter pessoas que não são servidores públicos, que nem fazem parte da administração. Tá certo? Já as outras modalidades, não. Quem faz parte da comissão de licitação são servidores públicos. Tá? Então, no concurso, pessoal, você institui um prêmio, e aí, não, só. Nunca viram concurso em monografias da Secretaria do Tesouro Nacional? Geralmente o pessoal da contabilidade, políticas públicas, a administração faz esse concurso de monografias. Aí, primeiro lugar, 40 mil reais, segundo lugar, 20 mil reais, terceiro, 5. Aí paga. A própria expansão da Avenida Beira-Mar, eu acho que foi um concurso. Concurso para fazer o projeto, entendeu? Aí quem ganhou, acho que foi o escritório daquele Fausto Nilo, que também é cantor. Tá certo? Ele que ganhou o concurso para fazer o projeto, não para executar. Para fazer o projeto de requalificação da Avenida Beira-Mar. Ok? Leilão. Leilão, pessoal. Aqui a administração pública já não vai comprar, né? Olha aqui, ó, leilão é a modalidade de licitação entre interessados para a venda de móveis inservíveis, móveis, não é imóvel, né? Móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19. Tá? O que é que significa, pessoal? O leilão é para a administração pública vender. Vender o quê, professor? Móveis inservíveis. Então, por exemplo, carteira da universidade que foi substituída, ventilador que agora é só ar-condicionado, computadores velhos, veículos velhos, não estão sendo mais utilizados, porque comprou novo, aí faz um leilão para vender. Ou produto apreendido, então a Receita Federal apreendeu, muamba, né? A Alexandra trouxe 8 malas de Miami, tá? Não declarou nada, é desse jeito, pessoal. Esse pessoal é assim, 8 malas, pessoal. 14 perfumes da, sei lá o quê, não sei nem o nome de perfume chique, né? O meu perfume é Zé Cheirinho, né? Eu compro na feira. Da Chanel que ela comprou. Pronto, trouxe 18 vidros de perfume da Chanel, tá certo? Trouxe 19 relógios também não sei marca de relógio, tal. Enfim, 18 iPhones, 10 iPads, 10, enfim, muambeira fina. O que é que vai acontecer? Não declarou, chegou lá na Receita Federal, tem algo a declarar? Ela, não.
né? Aí o auditor da Receita Federal passa por aqui, tá? Apreende tudo. Tá? Não declarou, vai ser apreendido, tem nem como pagar imposto, porque isso aí tá? Isso aí pode até ser processado como um crime, né? De contrabando e tal, tá certo? Se fosse assim, só um computador que ela não declarou, aí paga a multa e tal, mas aí 18, né? 10 computadores, aí vai responder por crime, né? Nesse caso, ela só trouxe bens para ela mesma, né? Trouxe um computador, trouxe roupas, sapatos, aí nada, não tem problema não, pode trazer, tá bom? Ou então ela declara, eu trouxe, mas tá aqui, eu vou pagar um imposto. Trouxe minhas 8 malas, tá aqui, eu comprei, vou pagar o imposto. Aí paga o imposto. O imposto é 100%. Comprou o iPhone lá por $1.000, vai pagar mais $1.000 de imposto. Tá bom? Enfim, mas não, digamos que ela seja a muambeira, né? Vai ser apreendido e a Receita Federal vai leiloar, tá? Não sei se vocês já viram esses leilões da Receita Federal, às vezes tem uns lotes, né? Umas coisas mais malucas possível. Tipo assim, tablet, lote um. Em vez de ser assim, tablet, telefone, smartphone e tal, aí tem assim, lote um, tablet, calcinha, sapato infantil, desodorante, relógio. O que é que tem a ver esse Professor, lote, né? Oi. um dia desse, no portal do ECAC, estava tendo, eu acho que era um leilão. E aí tinha um monte de ônibus e essas coisas, van, tudo feia. Ave Maria, bem baratinho. Pois é. Agora, leilão, assim, eu não sei, esses leilões do Detran, né? Uma vez eu já fui olhar os bens, mas eram muito deteriorados, né? Assim, ou você trabalha com oficina e vai, enfim. E valeu a pena, Brenda? Comprou? Deu certo? Eu nunca comprei nada em leilão, não. Eu sempre vi a qualidade e não achei que valesse a pena, tá? Aliás, uma vez, há 15 anos atrás, não era nem um leilão, porque a administração pública, a Receita Federal, ela abriu lá no Sebrae, já há uns 15 anos. E ela não fez leilão, ela abriu, tá? E você chegava lá e comprava, já estava o preço pré-estabelecido, tá bom? Aí eu fui lá e comprei uma coisa que só foi mesmo curiosidade. Na hora que eu cheguei já não tinha mais nada, porque as pessoas chegavam de madrugada, né? E eu não queria ficar na fila, cheguei e ainda tinha alguns detalhes, eu comprei, não lembro, faz tanto tempo, 15, 20 anos, eu comprei assim, tá? Ok? Aí, professor, ele fala aí também a alienação de imóveis. Só que a alienação de imóveis, pessoal, por meio de leilão, é só imóvel que a administração pública recebeu. Não é imóvel da administração pública que ela utilize, que ela utilizava para o cumprimento das suas finalidades institucionais. Então, por exemplo, o Luiz, né, devedor de IPTU, tá? Ele tem 50 imóveis, né? Aí tudo bem, é devedor de IPTU, mas tem 50 imóveis, tá? Aí ele está devendo imposto, o município entrou com execução fiscal, penhorou o imóvel dele lá à venda beira-mar. Penhorou um apartamento que ele tem na beira-mar, cobertura, e foi vendido lá por 4 milhões num leilão, tá certo? Aliás, nem foi vendido, a administração pública adjudicou para si o imóvel, tá? Ela adjudicou porque teve leilão, ninguém quis comprar e tal, ela ficou para ela. Ela tinha uma dívida de IPTU, o Luiz tinha uma dívida de IPTU de 4 milhões, ela ficou com o imóvel para ela. Só, pessoal, que não tem por que a administração pública ficar com um apartamento na beira-mar. Cobertura, é o que é que ela faz? Ela faz um leilão. Ou seja, esse imóvel não é um imóvel que a administração pública utiliza para as suas finalidades. Aí ela pode fazer leilão. Tá bom? Agora, se fosse assim, é o terreno da prefeitura que não está sendo utilizado, etc., ela vai vender, professor. Aí como é que faz? É por leilão? Não, é por concorrência.
Venda de imóvel público, que se não for essas do artigo 19, é por concorrência. A gente vai ver, tá? Ela faz uma concorrência pública e vai ganhar a concorrência quem ofertar o maior preço no leilão, no imóvel. Que a gente chama até de leilão, né? Leilão do 4G, leilão. Isso está errado, é concorrência pública, tá? Só que vai ganhar quem ofertar o maior lance. E aí a imprensa fala que é leilão, né? Porque parece aquele leilão, quem dá mais, quem dá mais. Realmente é quem dá mais, mas é uma concorrência pública, tá? Pregão. Pregão eu vou dar na próxima aula. E a gente termina a licitação. Vou interromper aqui a gravação.